Fui demitida na frente de todos pelo novo diretor. Peguei minhas coisas e saí com um sorriso. Ele perguntou o motivo da alegria. Eu disse que em breve ele descobriria. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Pegue suas coisas, Clara, você tá demitida. A voz de Marcelo, o novo diretor, ecoou pelo escritório como um trovão em céu aberto. O som agudo e presunçoso cortou o barulho habitual das conversas e dos teclados. De repente, um silêncio pesado tomou conta do grande salão onde minha equipe trabalhava. Senti dezenas de olhares cravados em mim. Olhares de surpresa, de pena, de incredulidade. Eu estava de pé ao lado da minha mesa, com uma xícara de café na mão, pronta para começar mais um dia, o 1000º, em meus 20 anos naquela empresa. A xícara tremeu levemente em minha mão. A única traição da tempestade que se formava dentro de mim. Marcelo estava parado na minha frente com seu terno caro e um sorriso arrogante que não alcançava seus olhos frios. Ele era jovem, talvez 30 e poucos anos, e exalava aquela confiança cega de quem leu todos os livros de gestão, mas nunca gerenciou uma crise de verdade. Ele representava o sangue novo que a matriz havia decidido injetar na empresa. Para ele, eu era apenas um móvel velho que precisava ser trocado para modernizar o ambiente. Respirei fundo, coloquei a xícara sobre a mesa com uma firmeza que eu mesma não sabia que tinha, e olhei diretamente para ele. Poderia repetir, por favor? Acho que não a ouvi. Direito. Pedi com a voz calma e nivelada. Ele pareceu se divertir com minha pergunta. Não há o que repetir, Clara. A empresa está passando por uma reestruturação. Precisamos de uma visão mais dinâmica, mais alinhada com as novas tendências do mercado. E, infelizmente, você não se encaixa neste novo modelo. Ele gesticulava com as mãos como se estivesse dando uma palestra, falando alto para que todos ouvissem sua suposta autoridade. Agradecemos seus anos de serviço, mas seu tempo aqui acabou. Entendo, respondi simplesmente. Minha calma pareceu desarmá-lo. Ele esperava lágrimas, um escândalo, gritos. Eu não lhe daria essa satisfação. Dentro de mim, a humilhação queimava como brasa viva. Ser descartada assim na frente de todos, como uma peça defeituosa depois de dedicar metade da minha vida àquele lugar. Era uma facada. Eu havia construído o departamento de relações com clientes do zero. Conhecia cada contrato, cada cliente pelo nome, suas manias, suas expectativas. Eu era a memória viva daquela companhia. Enquanto ele continuava seu discurso ensaiado sobre otimização de processos e sinergia proativa, minha mente começou a trabalhar. O pânico inicial deu lugar a uma clareza gelada. Olhei para o calendário na minha mesa. Sexta-feira. A grande apresentação para o contrato de $30 milhões seria na segunda-feira. Um contrato que eu vinha costurando há 6 meses. Um cliente conhecido por sua exigência e atenção aos detalhes técnicos mais minuciosos. Um sorriso quase imperceptível tocou meus lábios. Marcelo, em sua ânsia de provar seu valor, não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Ele via os números, as planilhas, mas não entendia as pessoas, as relações de confiança que sustentavam aqueles números. E a chave para tudo isso, a ponte entre a empresa e o cliente, não estava no sistema, nos computadores ou nos arquivos oficiais. Estava ali na minha mesa. Comecei a juntar minhas coisas. Primeiro os porta-retratos com fotos dos meus filhos, depois a pequena samambaia que eu regava toda a manhã. Meus colegas de equipe me observavam em silêncio, paralisados. Vi os olhos de André, meu braço direito, cheios de revolta. Patrícia, a mais jovem do time, que eu treinei desde que era estagiária, tinha lágrimas nos olhos. Eles sabiam o absurdo que estava acontecendo. Por último, peguei meu caderno de capa preta. Era um caderno simples de couro, mas dentro dele estava o verdadeiro tesouro. Anos de anotações, detalhes sobre as preferências de cada cliente, os pontos técnicos mais complexos de nossos produtos, os nomes das esposas, dos filhos, os aniversários, as estratégias de negociação que funcionaram e as que falharam. Era meu cérebro externo, um mapa de todo o conhecimento prático que eu havia acumulado. Marcelo, em sua arrogância digital, jamais pensaria em procurar por sabedoria em um simples caderno de anotações. Para ele, se não estava na nuvem, não existia. Com a caixa de papelão nos braços, caminhei em direção à saída. Cada passo era firme. Eu não olhei para trás.
O silêncio no escritório era tão denso que parecia palpável. Quando passei por Marcelo, que me esperava perto da porta, ele me olhou com uma curiosidade genuína, sua máscara de superioridade escorregando por um instante. Você está levando isso muito bem, ele comentou quase como um sussurro. Até parece que está feliz. Posso saber o motivo dessa alegria toda? Parei e o encarei. O sorriso em meu rosto se alargou um pouco. Não era um sorriso de felicidade, mas de certeza. Um sorriso de quem segura o as na manga enquanto o adversário festeja uma vitória que ainda não aconteceu. Alegria, diretor? Não. Isso é serenidade, eu disse com a voz suave, mas carregada de um significado que ele era incapaz de compreender. Quanto ao motivo... não se preocupe. Em breve você mesmo vai descobrir. Dei as costas e empurrei a porta de vidro, saindo para o ar fresco da rua. Deixei para trás não apenas meu emprego, mas um homem que havia acabado de assinar a própria sentença de fracasso, sem sequer pegar na caneta. A primeira parte do meu plano, um plano que nasceu do choque e da humilhação, estava em andamento. E a melhor parte era que eu não precisaria fazer absolutamente nada, além de esperar. O bater da porta de vidro se fechando atrás de mim não foi o som de um fim, mas de um começo. O fim de semana foi uma mistura de inquietação e antecipação. Passei o sábado organizando meus pensamentos, revisando minhas anotações no caderno, preto. Não havia ressentimento em minhas páginas, apenas informações frias e precisas. Eu não precisava fazer nada para sabotar a apresentação de segunda-feira. O fracasso viria naturalmente. O que eu havia construído não era replicável com pressa. Era feito de anos de confiança, de pequenos gestos que pareciam insignificantes, mas que no conjunto criavam uma teia invisível de credibilidade. No domingo à noite, recebi uma mensagem de André. Clara, segunda vai ser um desastre. Eles não têm ideia do que estão fazendo. O cliente já percebeu a falta de preparação. O clima aqui é de pânico. Li a mensagem em silêncio, sentada na minha varanda com uma taça de vinho. Não respondi. Não havia o que dizer. O inevitável estava prestes a acontecer. Na segunda-feira, às 9 em ponto, a empresa recebeu o Sr. Nakamura, o CEO japonês que representava o consórcio asiático interessado no contrato. Homem meticuloso, de fala pausada, conhecido por sua intolerância a improvisos. Ele valorizava a precisão acima de tudo. Eu sabia disso porque havia jantado com ele em Tóquio, compartilhado histórias sobre sua família, ouvido suas preocupações sobre manter a integridade nos negócios. Quando Marcelo começou a apresentação, segundo me contou mais tarde um colega, ele parecia confiante. Slides modernos, gráficos coloridos, termos da moda em administração. Transformação digital, inteligência artificial, inovação disruptiva. Palavras que soavam impressionantes, mas que não significavam nada para quem queria ouvir sobre especificações técnicas detalhadas e garantias contratuais claras. Foi quando o Sr. Nakamura fez a primeira pergunta. Poderia me explicar como garantem a integridade do sistema durante uma queda súbita de energia? Silêncio. Marcelo piscou. Hesitou. Procurou em seus papéis. Tentou enrolar com jargões. O rosto impassível de Sr. Nakamura não se alterou, mas o clima na sala gelou. Minutos depois, nova pergunta, ainda mais técnica. Outro silêncio constrangedor. Um engenheiro chamado Sr. Yamamoto insistia nos detalhes. Eram detalhes que estavam todos no meu caderno preto, em anotações rabiscadas à mão durante reuniões técnicas de madrugada, informações que nunca haviam sido digitalizadas. À medida que as perguntas se acumulavam, Marcelo suava. Sua confiança começou a derreter diante de todos. O desastre estava consumado. No mesmo horário, eu estava em uma cafeteria próxima, observando a vida seguir lá fora. Não precisava estar presente para saber o resultado. Conhecia muito bem o roteiro. À tarde, Patrícia me ligou, aflita. Foi horrível, Clara. Eles desmontaram a apresentação em menos de 1 hora. O Sr. Nakamura saiu furioso. O contrato foi cancelado no ato. Marcelo está branco, como se tivesse visto um fantasma. Fechei os olhos, absorvendo aquelas palavras como se fossem música. Não por vingança, mas por justiça poética. No dia seguinte, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Clara?
Aqui é Roberto, o CEO. Meu coração bateu, mais rápido, mas mantive a voz estável. Pois não, senhor. Eu soube do que aconteceu ontem. Foi um desastre completo. Ouvi dizer que você era a responsável pelo relacionamento com o cliente. Por que não estava lá? Sorri sozinha. A ironia daquela pergunta era deliciosa. Por que fui demitida na sexta-feira, senhor? Silêncio do outro lado da linha. Demitida? Quem tomou essa decisão? Seu novo diretor, Marcelo. Um palavrão abafado escapou da boca de Roberto. Ele não percebeu que o microfone estava aberto. Respirei fundo, esperando sua resposta. Clara, preciso falar com você pessoalmente. Pode vir até a sede amanhã? Claro. Respondi sem hesitar. Desliguei o telefone e fechei meu caderno preto. As peças começavam a se mover sozinhas. Eu não havia feito nada além de sair pela porta, mas agora a própria empresa me chamava de volta. Na manhã seguinte, acordei cedo. Tomei meu café em silêncio, vesti meu melhor tailleur azul marinho e peguei o metrô em direção à sede da empresa. Cada passo até aquele prédio imponente parecia carregado de significado. Na recepção, os olhares se viraram para mim com surpresa. Muitos já sabiam da cena da minha demissão, e agora me viam voltar, chamada pelo próprio CEO. Senti uma pontada de satisfação silenciosa. Subi até o último andar. A sala de Roberto, o CEO, era ampla, com janelas que iam do chão ao teto, revelando a cidade inteira. Ele estava de pé, olhando para fora, mas se virou imediatamente ao me ver entrar. Clara, disse ele quase como um suspiro de alívio. Obrigado por ter vindo tão rápido. O senhor pediu, eu vim, respondi simples. Ele fez um gesto para que eu me sentasse. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo mais. Raiva contida. Preciso que me conte exatamente o que aconteceu com o Sr. Nakamura e por que aquele contrato implodiu daquela maneira. Cruzei as pernas e apoiei calmamente o caderno preto sobre meu colo. Ele reparou nele, mas não comentou. A resposta é simples, senhor. O contrato fracassou porque foi construído em cima de confiança. Confiança que eu levei anos para conquistar. O Sr. Nakamura não queria números em PowerPoint. Ele queria respostas específicas, técnicas, detalhadas. Coisas que só alguém que esteve em todas as reuniões e ouviu todas as preocupações dele poderia responder. Roberto suspirou e passou a mão pelo cabelo grisalho. Então é verdade. Você era a ponte. Sem você, não havia negócio. Não apenas eu, minha equipe também. Mas o conhecimento que sustentava esse contrato não estava nos computadores. Estava aqui. Bati de leve no caderno preto. E quando fui descartada, toda essa memória foi embora comigo. Ele me encarou em silêncio por alguns segundos. Então se recostou na cadeira e disse: demitir você foi um erro colossal. Um erro que eu mesmo vou corrigir. O erro foi confiar em pessoas que não compreendem a alma do negócio, Roberto. Retruquei com firmeza. Eu dei 20 anos da minha vida para essa empresa. E na primeira oportunidade, fui tratada como descartável. Ele baixou o olhar, constrangido. Depois respirou fundo e voltou a me encarar. Quero que volte. Mas não apenas para seu cargo antigo. Quero que assuma a diretoria de relações estratégicas. A partir de hoje, você responde diretamente a mim. Meu coração disparou, mas mantive o rosto sereno. E o Marcelo? Perguntei sem disfarçar a ironia. Roberto deu um sorriso frio. O Marcelo já está fora. Ontem mesmo entreguei sua demissão. Ele não serviu nem para pedir desculpas ao cliente. Por dentro senti um alívio enorme. Mas também uma vitória silenciosa. Não era vingança. Era justiça. Aceito o cargo, respondi finalmente. Mas com uma condição. Minha equipe volta comigo. André, Patrícia, todos. Ele assentiu sem pensar duas vezes. Feito. Naquele instante, percebi que havia algo maior acontecendo. Eu não apenas estava voltando. Eu estava voltando mais forte, mais respeitada, mais indispensável do que nunca. Na saída, cruzei com alguns colegas no corredor. O burburinho já havia se espalhado. Alguns sorriram discretamente, outros apenas me acompanharam com os olhos, como quem via uma reviravolta impossível. Enquanto o elevador descia, olhei meu reflexo no espelho da cabine.
Não era mais a mesma mulher que havia saído dali com uma caixa de papelão nas mãos. Agora eu era alguém que havia renascido das cinzas. E a empresa, que achava que podia me descartar, havia descoberto da pior maneira possível. Certas peças não podem ser substituídas. Naquela mesma semana, meu retorno oficial foi anunciado. A notícia correu pelos corredores como fogo em palha seca. Alguns comemoraram abertamente, outros cochicharam em cantos, incapazes de disfarçar o choque. Eu não apenas havia voltara promovida, acima de todos aqueles que conspiraram contra mim. Na manhã de terça-feira, entrei na sala de reuniões onde minha nova equipe me aguardava. André sorriu assim que me viu. Eu sabia que você ia voltar, Clara. A empresa não sobreviveria sem você. Patrícia, emocionada, levantou-se para me abraçar. Eu nunca tive dúvidas. O que aconteceu ontem foi um acerto de contas do destino. Sentei-me à cabeceira da mesa, posição que agora me cabia por direito. Abri o caderno preto e todos os olhares se fixaram nele, como se fosse um grimório de segredos inatingíveis. Escutem bem, comecei. Nós vamos reconstruir essa ponte com o Sr. Nakamura. Ele confiava em nós, e precisamos mostrar que ainda pode confiar. Mas dessa vez, será em outros termos. Sem amadorismos, sem vaidades, sem politicagem interna. André assentiu com firmeza. Vamos marcar uma nova reunião com o Japão? Sim, respondi. Mas eu mesma farei o contato. Peguei o telefone e disquei o número internacional. Do outro lado da linha, uma voz grave atendeu. Senhorita Clara? Era o Sr. Nakamura. Reconheci sua entonação imediata. Senhor, antes de qualquer coisa, quero lhe pedir desculpas. O que ocorreu ontem não reflete quem eu sou, nem o que construímos, juntos ao longo desses anos. Houve um silêncio breve. Eu quase podia imaginar seu olhar austero atravessando o oceano. Então ele disse: Eu sabia que havia algo errado. Sua ausência falou mais alto do que qualquer slide. Sem você, o contrato não existe. Respirei fundo. Então permita que eu pessoalmente apresente novamente nossa proposta. Sem truques. Apenas a verdade. Estou disposto a ouvir, respondeu. Mas desta vez quero me encontrar com você em Tóquio. Sorri. O desafio estava lançado. Será um prazer. Desliguei o telefone e encarei minha equipe. Preparem-se. Vamos ao Japão. O burburinho tomou a sala. Era mais que um simples contrato. Era a oportunidade de reconstruir nossa credibilidade internacional e provar, mais uma vez, que confiança não se compra nem se transfere. Dias depois, já em Tóquio, caminhava novamente pelos corredores envidraçados da sede do consórcio. As memórias me inundaram. Reuniões noturnas, jantares formais, conversas regadas a chá verde e silêncio, respeitoso. Eu conhecia aquele ambiente como a palma da minha mão. Quando entrei na sala principal, o Sr. Nakamura e o engenheiro Sr. Yamamoto já me aguardavam. Ambos levantaram-se levemente em sinal de respeito. Seja bem-vinda de volta, Clara, disse Nakamura, com um leve sorriso contido. Estávamos aguardando você. Sentei-me, abri o caderno preto e comecei a falar. Não havia slides. Não havia apresentações vistosas. Apenas eu, minha voz calma e firme, e aquelas páginas rabiscadas com anos de detalhes. Cada resposta vinha pronta, precisa, como se tivesse sido guardada apenas para aquele momento. A cada explicação, os olhos de Yamamoto brilhavam com aprovação técnica. A cada argumento, o semblante de Nakamura se suavizava. Eu estava, pouco a pouco, reconstruindo o que havia sido destruído. Ao final, Nakamura fechou sua pasta, recostou-se e disse: Agora sim. Esta é a proposta em que eu confio. O contrato está restabelecido. Meu coração vibrou, mas mantive a postura serena. Apenas curvei a cabeça em agradecimento. Na saída, já do lado de fora, André não conteve a emoção. Você salvou tudo, Clara. De novo. Não, corrigi com um sorriso. Nós salvamos. Mas que fique claro. Não porque seguimos manuais de gestão ou slides coloridos. Salvamos porque temos algo que eles nunca poderão copiar. A confiança que conquistamos com suor. Enquanto olhava as luzes de Tóquio refletidas nos arranha-céus, percebi a dimensão da virada que havia acontecido. Eu não apenas tinha recuperado meu lugar,
Eu o havia elevado a um patamar onde ninguém mais ousaria contestar minha importância. E, em silêncio, fechei meu caderno preto. Ele havia cumprido sua função mais uma vez. De volta ao Brasil, a repercussão foi imediata. O contrato firmado em Tóquio não apenas restabeleceu a confiança dos japoneses, como também abriu novas portas para parcerias internacionais. A diretoria inteira se curvou ao resultado, e Roberto, o CEO, não perdia a oportunidade de reforçar em público que minha condução havia sido decisiva para o renascimento da empresa. Mas eu sabia a verdade. Nada daquilo teria acontecido se eu tivesse aceitado a injustiça em silêncio. Na sede, minha nova sala era ampla, envidraçada, com vista para a cidade. Um símbolo claro de que o jogo havia virado. Certa manhã, enquanto organizava meus papéis, bateram à porta. Entre, disse. Era Eduardo, o novo diretor, aquele que havia ficado no lugar de Marcelo. Um homem inteligente, mas que ainda parecia pisar em ovos ao falar comigo. Bom dia, Clara. Começou com um tom respeitoso. Vim me colocar à disposição. Sei que houve muitos erros de condução antes, e quero que saiba que estou aqui para apoiar sua estratégia. Observei-o por alguns segundos, em silêncio. Depois respondi. Eduardo, vou ser clara. Não tolero vaidades. Se quiser trabalhar ao meu lado, terá que entender que meu compromisso é com resultados e com as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Ele assentiu de imediato. Entendido. Pode confiar em mim. Espero que sim. Finalizei. Poucos dias depois, recebi um convite para um jantar formal com o Sr. Johnson, um cliente antigo dos Estados Unidos. Ele havia ouvido falar da crise e queria conversar diretamente comigo. O jantar aconteceu em um restaurante sofisticado da Avenida Paulista. Quando cheguei, ele já me aguardava com sua habitual elegância. Clara, my dear, disse em inglês, abrindo um sorriso caloroso. I knew they wouldn't last a month without you. Sorri com discrição. Fico feliz em ver que ainda acredita no nosso trabalho. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não é no nosso trabalho, é em você. Empresas são substituíveis. Pessoas como você não. Aquela frase ecoou dentro de mim. Era exatamente o que eu sempre soube, mas ouvir de um cliente internacional tornava tudo ainda mais claro. Voltei para casa naquela noite e abri meu caderno preto. Revisei algumas anotações antigas, rabiscos de contratos que já tinham se transformado em parcerias sólidas. Cada página era uma prova de que minha memória, minha dedicação e minha persistência haviam construído algo muito maior do que simples negócios. Na semana seguinte, fiz questão de reunir toda a equipe. A sala estava cheia. Veteranos, novos talentos, até alguns céticos que ainda não sabiam se deviam confiar em mim. Olhei para cada um e disse: quero que entendam uma coisa. Esta empresa não sobrevive porque tem prédios bonitos ou gráficos de crescimento. Ela sobrevive porque pessoas como nós decidem todos os dias carregar sua reputação nos ombros. Sem nós, nada existe. André e Patrícia sorriram discretamente. Os novos membros me observavam com atenção, como se cada palavra fosse uma lição de sobrevivência. Não esqueçam nunca. Confiança é o ativo mais valioso que possuímos. E confiança se conquista. Não se herda, não se compra, não se rouba. Houve um silêncio pesado depois do meu discurso. Mas eu sabia. Aquelas palavras ficariam gravadas. E quando todos saíram, permaneci por um momento sozinha, encarando a cidade pela janela. A empresa havia tentado me apagar. E, no entanto, ali estava eu, mais forte do que nunca, escrevendo não apenas meu retorno, mas uma nova era. Era a vitória da memória sobre o descaso, da resiliência sobre a arrogância. E, acima de tudo, era a vitória de alguém que se recusou a ser descartada. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões, convites e entrevistas. O mercado inteiro comentava sobre o meu retorno. Jornais de negócios publicaram matérias intituladas A Executiva que Reconquistou o Japão e O Poder da Memória Corporativa. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando recebi um convite inesperado, um simpósio internacional sobre gestão empresarial em Londres. O comitê organizador queria que eu fosse uma das palestrantes principais, para falar justamente sobre o que chamavam de capital invisível. Aquilo que não está em relatórios, mas que sustenta qualquer organização. Confiança, memória e reputação. Aceitei.
No dia do evento, o auditório estava lotado. Executivos, investidores, acadêmicos de várias partes do mundo. Subi ao palco com meu inseparável caderno preto nas mãos. Senhores, comecei olhando para a plateia. Números são importantes. Estruturas, relatórios, apresentações. Tudo isso tem seu valor. Mas nada disso substitui a essência de qualquer negócio. As pessoas que dedicam sua vida a construir confiança. Folheei algumas páginas rabiscadas e continuei. Tentaram me substituir por gráficos. Tentaram me apagar com organogramas. Mas o que não entenderam é que cada detalhe que escrevi aqui não é apenas informação. É história viva. É suor. É negociação. É relação humana. E isso, nenhum slide pode replicar. A plateia ficou em silêncio absoluto. Eu sentia os olhares atentos, alguns até emocionados. A lição que aprendi, finalizei, é simples. Nunca subestimem o valor humano dentro de uma organização, porque quando se apaga a memória de alguém, apaga-se também a alma da empresa. O auditório explodiu em aplausos de pé. E naquele momento percebi que minha trajetória não era apenas uma vitória pessoal, tornara-se um exemplo para centenas de outros profissionais que, assim como eu, já haviam sido injustiçados, subestimados ou descartados. De volta ao Brasil, minha posição estava consolidada. Roberto, o CEO, fez questão de anunciar publicamente minha nomeação como Chief Business Strategist, um cargo criado especialmente para que eu pudesse atuar de forma transversal, conectando todas as áreas e mantendo a empresa alinhada às suas raízes. Marcelo, o ex-diretor que havia tentado me substituir, nunca mais foi visto por ali. Soube que se mudou para outro estado e abriu uma consultoria. Eduardo, ao contrário, provou ser um aliado leal, aprendendo rapidamente que liderar não era centralizar, mas escutar. E quanto a mim, segui em frente. Continuei viajando, negociando, escrevendo páginas e mais páginas no mesmo caderno preto, que já estava quase no fim. Certa noite, em casa, ao folhear suas últimas páginas em branco, pensei, talvez esteja na hora de começar um novo caderno. Mas algo dentro de mim dizia que não importava quantos cadernos viessem depois. O primeiro seria sempre o símbolo de tudo o que eu tinha superado. Traições, quedas, reviravoltas. Fechei-o devagar, passei a mão sobre a capa gasta e sorri. Eu não era mais apenas uma executiva. Eu era a guardiã de uma história que ninguém jamais conseguiria apagar.